Olá, oitavos anos, tudo bem? Professora Sueli espera que sim. Em especial este ano, oitavo A e oitavo B. A nossa apostila é a segunda. A nossa disciplina sempre será língua portuguesa. Professora Sueli tem uns recadinhos para vocês. Então, aqui nós temos o conto, a disciplina do amor. O que eu tenho que falar para vocês? Que o professor ele grava seu vídeo, fica aqui algo estático, vocês vão, liga e ouvem. Então não dá às vezes para tirar todas as dúvidas, né, daquela aula ou daquela atividade. O que a professora pede? Para vocês enviarem as dúvidas pelo grupo do WhatsApp. Então esta semana a professora liberou para vocês tirarem dúvidas. Então alguns alunos entraram no particular para tirar a dúvida, ótimo. Mas a partir da semana que vem nós teremos o horário fixo, né, o horário reservado, o dia certinho, para vocês tirarem as dúvidas. Então a professora pede para esse tire dúvidas, né, que eu já mandei no grupo para vocês, que sejam de forma coletiva. Por quê? Porque tem aqueles alunos mais tímidos que eles ficam em dúvida e têm vergonha de perguntar. Então aqueles mais extrovertidos podem perguntar por quê? Porque de repente é a dúvida que aquele aluno, aquele outro aluno gostaria de perguntar. Então vamos fazer de forma coletiva. Lembra que eu falei para vocês no vídeo de apresentação que seriam as ideias compartilhadas? Então vamos também com as dúvidas compartilhadas. Combinado? Então vamos para a leitura, tem as explicações, depois tem as questões, tá bom? Então vamos lá. Foi na França durante a Segunda Grande Guerra. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias pontualmente ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro. Na maior alegria, acompanhava-o com o passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. Chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atento ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido, todos os dias. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com o primo, os familiares voltaram-se para outros familiares, os amigos para outros amigos, só o cachorro já velhíssimo, era jovem quanto jovem, partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Será que você já conhece esse texto? Aqui nós temos a primeira questão e aqui nós temos a primeira explicação. Então, preencha com as informações pedidas. Então, aqui, tipo de narrador, primeira ou terceira pessoa. Pro vai fazer a leitura desse trechinho e explicar para vocês o que é um narrador primeira pessoa. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei um trem na central, um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros.
e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então aqui eu tenho um trechinho do Dom Casmurro Machado de Assis, narrador primeira pessoa. Para eu saber se o narrador é primeira ou terceira pessoa, vamos lá. Então eu encontrei. Quem que encontrou? Então eu encontrei. Então aqui o verbo subentende-se que eu que encontrei. Eu conheço, aqui eu tenho o eu também. O mim pertence a mim, primeira pessoa. O me também pertence à primeira pessoa. O eu, como eu já tinha falado para vocês, e estava cansado. Quem que estava cansado? Eu. Então, alguns verbos eles estão subentendidos, mas se referem a mim, a primeira pessoa. Então, aqui o narrador é primeira pessoa. Então, como eu falo para você, se nós estivéssemos em sala de aula, certamente a professora traria outros trechos para a gente entender o narrador primeira pessoa. Então, é só vocês verem pronome e o verbo, né? O pronome sempre eu e os verbos subentende que faz parte de mim também. Aqui o narrador terceira pessoa. O narrador que narra a história em terceira pessoa, às vezes permite certas intromissões. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo. Sabe o que passa no íntimo das personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Quando isso acontece, o narrador faz uso do discurso indireto livre. Então aqui também é uma palavra, uma expressão que eu tenho certeza que vocês ainda não conhecem, o discurso indireto livre, que seria interessante também só em sala de aula, que é meio complicado para eu explicar por aqui, tá bom? Então vamos lá para o narrador terceira pessoa. Sentiu o cheiro bom dos preás que descia. Então, desciam. Quem descia? Os preás. Então, os preás são eles ou elas? No caso, eles, né? Porque é do sexo masculino. Do morro. Mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas. Então, aqui o nele também se refere sexo masculino, que seria ele ou deles. Então, partículas dos outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho. Então, ele arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com a vontade de subir a ladeira e perseguir os preás que pulavam e corriam, em liberdade. Então, aqui nós temos os verbos em terceira pessoa do plural. Por isso que a professora aqui fez alguns registros para vocês, foram, voltaram, estranhavam. Então, os verbos encontram-se na terceira pessoa do plural, quando o narrador é terceira pessoa. Aí nós temos a explicação da primeira pessoa, vocês viram que dá para saber pelo pronome, né? Eu, primeira pessoa, né? O eu. E o terceira pessoa vocês podem ver por eles ou elas e verbos na terceira pessoa, né, em alguns casos. Então, a letra B, personagem central, a professora trouxe aqui uma resposta extensa. A primeira já está, a letra B, na verdade, já está respondida. Então, o personagem principal do texto, a disciplina do amor é o cachorro, cujo dono não é descrito claramente, apenas como jovem. Observe que o texto todo fala acerca do cão e como a relação entre ele e seu dono era importante. Para ele, o cão, mesmo após o dono morrer na França na Segunda Grande Guerra Mundial, o cachorro ainda o esperava voltar. Aqui a professora trouxe uma resposta bem complexa, tá bom? Eu sei que a linha de vocês, né, ou da apostila é apenas uma, mas quando vocês forem responder, quanto mais vocês explicarem, né, dependendo da questão, melhor ficará a nota de vocês. A número 2, onde e quando a história se passa? Voltem para o texto. O que acontece com o dono do cachorro? Transcreva no texto um trecho que mostre que o cão não desistiu de esperar por seu dono.
Quando vocês tirarem algum trecho do texto, o que vocês irão fazer? Aspas abrindo e aspas fechando, porque vocês vão retirar exatamente igual. Então é regra. Não colocou aspas, abrindo aspas fechando, tá errado quando vocês tiram algum trecho de um texto, tá bom? Para uma resposta. Porque o narrador diz que o cachorro precisa ter um relógio preso à pata. Também precisam voltar para o texto. A 6. Para recordar, leia o conceito de adjetivo. Então, você sabe que adjetivo é aquele que caracteriza o substantivo, indica qualidade, defeito, estado, condição, entre outros. Então, o que vocês irão fazer? Vocês indiquem 4 adjetivos, vocês vão retirar do texto 4 adjetivos para o animal do conto, né, que seria o cão. Então, quando vocês retirarem de lá também, aspas abrindo e aspas fechando. A 7 é uma objetiva, vocês vão assinalar a alternativa que melhor exprima a ideia central do texto. Tá bom? Então, voltem ao texto, vê a ideia central para vocês assinalarem letra A, B, C ou a letra D. Aqui a professora deixou uma dica de leitura para vocês, né? O texto A Disciplina do Amor, ele foi lançado em 80. A autora Lígia Fagundes Telles, ela faz parte da nossa literatura. Então, nesse livro, ele tem várias páginas, mais de 100 páginas. O que vocês podem encontrar nele? Textos que falam sobre viagens, lembranças, diários, fragmentos, entre outros. Então, se vocês quiserem adquirir esse livro, os textos são mais ou menos, né, são contos, na verdade, são parecidos com a do animal, tá bom? Então eu sugiro para vocês essa dica de leitura. E tem mais uma dica também, olha aí, filme sempre ao seu lado. Não sei se vocês já assistiram, se já viram. Então, se vocês não viram, a professora também faz um convite para vocês assistirem ao filme, tá? É um filme muito lindo, que lembra um pouquinho, né, o enredo do filme, na verdade, faz parte do livro da Lígia Fagundes Telles. Então, professora deseja para vocês ótimos estudos, né, ótima semana e até um próximo vídeo, tá bom?